Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Palma, psicopedagoga, psicomotricista, e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre uma etapa muito importante da avaliação psicopedagógica, que é o EOCA, a entrevista operatória centrada na aprendizagem. Essa é a primeira sessão que o psicopedagogo ele vai fazer com a criança, tá? E ela tem como objetivo investigar os vínculos que a criança possui com os objetos e os conteúdos de aprendizagem escolar. Então, durante a entrevista, é importante que o psicopedagogo deixe a criança ou o adolescente ou o adulto, porque sim, nós fazemos essa etapa com os adultos também, mas num formato um pouco diferente. Então, é importante que o psicopedagogo deixe o paciente bem à vontade, tá? Porque é nesse momento que vocês vão criar o primeiro vínculo, né? A primeira impressão ali sobre que o paciente vai criar sobre o profissional ali, no caso, o psicopedagogo, tá? Então, após ouvir ali, você vai deixar alguns materiais à disposição do seu paciente e pode ser que o seu paciente, ele imediatamente, ele comece a manipular os materiais ou não, ou ele precise ouvir a sua consigna, a sua orientação, tá? Então, o que você vai observar no comportamento do seu paciente nesse momento da entrevista? A conduta, como ele lida com as situações novas, sua reação frente ao inesperado, como, por exemplo, você pode deixar ali os lápis sem ponta, né? E aí esperar para ver qual vai ser a reação da criança ao ver os lápis sem ponta. Ela vai usar aqueles lápis, né? Ela vai apontar aqueles lápis imediatamente, ela vai pedir para você apontar, ela vai te avisar que estão sem ponta, ela vai paralisar, como que ela vai reagir? Ela é uma criança, né? O seu paciente, ele é um paciente comunicativo, que já no primeiro encontro verbalizou bem as palavras, se abriu com você, ou é aquele paciente mais fechado, que demora mais para pegar confiança, aquele paciente monólogo que a gente costuma dizer, né, que apenas responde com sim ou não as suas perguntas, né? Então, como que ele se mostra? Muito ansioso? Quais são os níveis de operatividade dele? Né? Então, tudo isso você vai observar neste momento da entrevista, tá bom? Então, por isso que é muito importante que o psicopedagogo ele tenha um olhar muito atento e observador ao desenvolvimento e que conheça também cada etapa do desenvolvimento humano. Isso é muito importante, tá? Às vezes eu olho aqui, às vezes aqui, porque eu tô com as minhas anotações aqui, tá, gente? Então, quando eu desviar um pouquinho o olhar da câmera, é porque eu tô dando uma lidinha para ver se eu não estou esquecendo nada do que eu gostaria de falar para vocês sobre essa etapa. Então, como que a gente realiza o EOCA, tá? Em primeiro lugar, né, vamos falar novamente o que significa essa sigla, que é Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, e ela foi elaborada pelo professor argentino Jorge Visca, cujo objetivo é de estudar as manifestações cognitivo-afetivas da conduta do entrevistado em situação de aprendizagem. Ela permite ainda se obter uma visão conjugada e uma hipótese diretriz do interjogo dos aspectos cognitivos e afetivos da aprendizagem, bem como os pontos de alerta que deve ser verificado para constatação ou não das hipóteses levantadas. A EOCA é utilizada como ponto de partida em todo o processo de investigação diagnóstica das dificuldades de aprendizagem, tá? Então, é claro que nada é fixo e nada está cravado numa pedra que a gente não possa mudar, tá? Mas o ideal é que você sempre comece o processo de avaliação com o EOCA. Por quê? Porque é um momento de você conhecer o paciente e estabelecer ali vínculos. É claro que você não precisa
tornar essa fase mecanizada, tá? Tornar esse processo mecanizado. Você vai adaptar o EOCA de acordo com a idade do seu paciente. Então, se é uma criança, o que você vai usar? Você vai usar massinha de modelar, joguinhos, livros para faixa etária, você pode ter folha sulfite em branco para que a criança possa desenhar, lápis um pouco mais grosso, borracha, apontador, que mais? Você pode ter lápis de cor, né? Giz de cera, falei o lápis de cor, giz de cera também, o mais grosso, que é para criança menor conseguir manipular melhor o lápis, tesoura apropriada para a idade, você pode incluir alguns jogos com regras também, apropriado para a idade, abaixo de 5 anos. A criança tem mais de 6 anos, então você muda um pouco a abordagem, você já pode colocar os lápis mais finos, tá? Uma tesoura já mais adequada para a idade, você pode colocar livros que a criança possa ler, né, com mais textos, pode ser revista, gibi, incluir jogos com regras como damas, quebra-cabeça. Se é adolescente ou adulto, o que você pode fazer? Pode ser uma conversa, tá? Essa conversa ela pode ser complementada com alguns baralhinhos, tá? Tem alguns baralhos da editora Matrix que eu gosto bastante, que é o Paputim, tem que eu uso muito com adolescentes, tá? Tenho escrita terapêutica, que eu uso muito com os adultos. Tenho parentalidade, que eu uso o EOCA, apesar da gente estar aqui numa abordagem psicopedagógica, ele também, né, esse modelo de entrevista, ele também é usado na orientação parental, né? Então, porque é o momento que você está conhecendo o paciente. Então, aí eu uso o baralho pais e filhos, ou parentalidade. Então, tem vários recursos que você pode estar utilizando nesse momento da entrevista. E conforme, né, é lógico que para psicopedagogo iniciante, você vai criar ali, construir um processo. Deixa eu ver se eu estou com o livro aqui. Estou, porque eu estava fazendo uma avaliação psicopedagógica ontem, e eu sempre gosto muito desse livro da Simaia Sampaio. Eu falo que todo psicopedagogo deve ter esse livro, tá bom? Ele é uma referência maravilhosa, é tipo a Bíblia, é um manual prático mesmo, tá? Então, aqui tem o passo a passo, até muito do que eu falei está sendo baseado nesse livro. Então, ela criou tipo um passo a passo de cada processo da avaliação psicopedagógica. Então, você pode, no começo, seguir exatamente o que ela fala aqui. E com o tempo, né, e com a sua experiência, você vai fazendo as suas próprias adaptações, tá? E deixa eu ver o que mais que a gente pode complementar aqui. Dá para fazer o EOCA online? É claro que dá, gente, sem dúvida alguma, tá? No caso dos materiais, você pede que a pessoa, né, se o paciente for menor de idade, você pede que o responsável prepare os materiais que serão necessários para essa etapa da entrevista. Se o paciente é adulto, você fala para ele, né, peça para que ele separe os materiais durante a entrevista. Se você for usar algum recurso, como o baralho, você pode ir mostrando os baralhinhos, tá? Ou você pode ler a pergunta, enfim. Existe uma infinidade ali de adaptações que eu ensino bastante na supervisão psicopedagógica, que eu faço individual ou em turma. Até vou fazer uma breve propaganda. Individual é um valor, se você vem com de 3 a 5 amigos, é outro valor, tá? É um pouco mais em conta, então vale super a pena, porque é sempre muito personalizada, apesar de já ter um pré-conteúdo, a gente sempre acaba adaptando para o grupo que está ali, né? Para a necessidade daquele grupo. Então, dá para fazer no formato online perfeitamente, não tenha dúvida.
E aí, nesse processo, nessa primeira etapa, você vai já criando os seus sistemas de hipóteses, tá? Porque o que você vai avaliar nesse momento? O nível cognitivo, o nível de escrita, rejeição, né? Uma possível rejeição de leitura ou escrita, vínculo negativo ou positivo com a aprendizagem, articulação de pensamentos e atitudes, planejamento e organização, modalidade de aprendizagem, medo, nível de autoestima, nível de perfeccionismo, fixação oral, necessidade de agradar, interesse no rendimento, na aprendizagem, a sistemática, problemas na visão, problemas na fala. Aí vem também as suas suspeitas de dislexia ou TDAH ou outro distúrbio, dificuldade com a coordenação motora, outras hipóteses que você achar conveniente. Então, é importante a gente frisar aqui que o psicopedagogo, ele não dá diagnóstico, ele levanta hipóteses, tá? Porque a avaliação, ela precisa ser multidisciplinar, né? Então, precisa de vários profissionais para chegar, né? Para fechar um diagnóstico, e quem fecha o diagnóstico é o neurologista, beleza? Então, acho que é isso, gente. Então, quero deixar aqui claro que é natural que você, psicopedagogo, que está iniciando, fique nervoso, inseguro, e faz parte do processo, e eu espero de verdade que essas dicas possam te ajudar, e se elas te ajudaram, compartilha com aquela sua amiga psicopedagoga, aquele seu amigo psicopedagogo, para que possa ajudá-los também, e assim a gente construir uma rede forte ali da nossa profissão, com grandes profissionais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.